Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Iago, da disciplina de Prevenção e Controle de Riscos em Máquinas, Equipamentos e Instalações. E hoje na nossa aula de abertura, iremos fazer um breve histórico da evolução do homem e do prevencionismo. Evolução do homem e o risco. As atividades inerentes ao ser humano, desde os primórdios, estão intrinsecamente ligadas com um potencial de riscos. Atividades como a caça e a pesca, que eram cruciais às sobrevivências do homem primitivo, eram afetados pelos acidentes, que muitas vezes diminuíam a capacidade produtiva devido às lesões causadas pela atividade em si. Bom, após a descoberta dos minerais e ou metais essenciais para a fabricação dos primeiros artefatos e ferramentas, artefatos esses utilizados principalmente nas atividades de caça e pesca, surgiram as primeiras doenças do trabalho, provocadas justamente pela exposição dos trabalhadores na fabricação a esses minerais e metais. O primeiro registro sobre a necessidade da segurança no trabalho, alusivo à prevenção da saúde e vida do trabalhador, está registrado num documento egípcio, chamado de Papiro Anastácio V. Tá? E o que diz nesse documento, na verdade, é uma descrição das condições de trabalho de um pedreiro. Vejam que interessante. Se trabalhares sem vestimenta, teus braços se desgastam e tu te devoras a ti mesmo, pois não tens outro pão que os seus dedos. Vejam que nessa passagem ele já falava ali em um tipo de proteção, para a função do pedreiro, justamente como forma de proteção para os braços, para que eles não se desgastassem. O conceito de prevenção evoluiu juntamente com a racionalidade e a capacidade de organização da espécie humana, desenvolvendo a habilidade de antecipação e reconhecimento dos riscos das suas atividades. Bom, a partir então do desenvolvimento dessas habilidades de antecipação e reconhecimento, os acidentes de trabalho passaram então a deixarem de ser eventos incontroláveis e aleatórios para tornarem-se eventos indesejáveis e de causas conhecidas e evitáveis. Com a evolução do prevencionismo. A partir da Revolução Industrial, em 1780, e o surgimento das primeiras indústrias, é que os acidentes do trabalho e doenças profissionais se alastraram. Então, pela imagem, a gente consegue perceber que naquele tempo eram permitidos até mesmo o trabalho infantil, onde a gente vê crianças aqui em contato direto com a máquina, ao que parece uma máquina de costura industrial, né? A gente consegue perceber partes móveis da máquina expostas, como correias, que é estritamente proibido hoje em dia. As crianças aqui estão trabalhando sem uma luva e até mesmo descalço. Então, os acidentes de trabalho e as doenças eram também provocados por substâncias e ambientes inadequados, como a gente está vendo, devido às condições em que as atividades fabris se desenvolviam. Logo, começaram a surgir grande número de doenças do trabalho, e mutilados. Só após a Primeira Guerra Mundial surgem as tentativas científicas de proteção ao trabalhador. Essas tentativas incluíam estudos das doenças, ou seja, começou a ser observado um nexo causal
entre o ambiente de trabalho e as doenças apresentadas por esses trabalhadores, estudos de condições ambientais, né, quais os riscos que os trabalhadores estavam correndo dentro do ambiente de trabalho, adaptação de layout de máquinas, equipamentos e instalações. Tudo isso tendo em vista a proteção do trabalhador. O movimento prevencionista evolui durante a Segunda Guerra Mundial, a partir da qual tem-se uma percepção que a capacidade produtiva industrial dos países em luta seria um ponto crucial para determinar o vencedor. Então foi a partir da Segunda Guerra Mundial que foi observado que a capacidade produtiva estava estritamente ligada à segurança do trabalho. Então foi a partir desse momento que a higiene e segurança do trabalho ganhou destaque dentro da produção industrial. Então, a segurança do trabalho, para ser entendida como prevenção de acidentes na indústria, deve preocupar-se com a prevenção da integridade física do trabalhador, mas também precisa ser considerada como um fator de produção. Hoje a grande questão é que o setor de segurança do trabalho dentro de uma indústria, dentro de uma fábrica, deve ser tratado como um setor estratégico para o negócio, né? Porque ele influencia diretamente no fator de produção, na imagem que a empresa quer passar para os seus compradores, né? Os seus fornecedores e por aí vai. Os acidentes provocando lesões ou não no trabalhador vão influenciar negativamente na produção, o que pode acarretar uma perda de tempo, né? Porque a empresa pode ser interditada, uma máquina pode ser interditada, tudo isso vai causar perda de tempo, perdas materiais, diminuição da eficiência do trabalhador, aumento da renovação de mão de obra, porque você pode ter uma grande rotatividade de trabalhadores que se acidentam, precisam se afastar, e aí é necessário a contratação de um contingente de trabalhadores a mais. Elevação dos prêmios de seguros de acidente. É claro, se a sua empresa ela apresenta um grande número de acidentados, de afastados, consequentemente as empresas de seguro vão cobrar mais caro para poder cobrir a sua empresa. E moral dos trabalhadores afetados. Então, na medida em que a preocupação quanto à reparação das lesões se avolumava, existiram alguns estudos que apontavam para outro enfoque. Um dos primeiros estudos foi feito por Heinrich e Blake, né? O estudo deles indicava que a importância de ações voltadas à prevenção dos acidentes antes dos mesmos se tornarem fato concreto. Então, a partir disso, o engenheiro Heinrich, em seus estudos, chegou a um resultado com a seguinte proporção: 1:29.300. O que isso quer dizer é que para 300 acidentes sem lesões, vão ocorrer 29 lesões leves e uma lesão incapacitante. Colocando esses dados de uma forma gráfica, em formato de pirâmide, então, na base da pirâmide a gente tem uns acidentes sem lesões, né? 300 nesse caso. No meio da pirâmide temos 29 lesões leves e no topo você vai causar uma lesão incapacitante. Tá? Então, para cada 300 acidentes e lesões, você vai ter 29 lesões leves e uma lesão incapacitante. Então, a partir do estudo de Heinrich, outro engenheiro chamado Frank Bird Jr.
analisou acidentes ocorridos em 297 empresas, representando 21 grupos de indústrias diferentes, com mais de 1.750.000 operários. Então veja que a estatística criada pelo Bird, né, incluiu aí diversos setores industriais e um grande número de empresas. Bom, o Bird chegou à seguinte proporção: 1, 10, 300, 600. Que isso quer dizer que a cada 600 incidentes, você pode ter 30 acidentes com danos à propriedade, ou seja, perdas materiais, gerando perdas materiais, 10 lesões leves e uma lesão incapacitante. Então, a partir dessa relação, é possível concluir que o esforço de ação, quando a gente fala de ação, são as ações de prevenção e de reconhecimento de risco, deve ser dirigido para a base da pirâmide, né? E não apenas para os eventos resultantes em lesão grave ou incapacitante, né? Aqui a gente tem a pirâmide, a famosa pirâmide de Bird, né? Onde a gente vê na base os 600 incidentes, né? Que vão causar 30 danos à propriedade, 10 lesões leves, e no topo da pirâmide a gente tem uma lesão incapacitante. E aonde a gente deve focar todas as ações ou as principais ações da segurança e saúde do trabalho na base da pirâmide, né? Nos 600 incidentes. Se a gente diminuir o número de incidentes, consequentemente a gente vai ter menos danos a propriedades, menos lesões leves e menos lesões incapacitantes. Bom, chegamos ao fim então da nossa primeira aula, né? Espero vocês na próxima.